Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa meditação sobre a primeira estação da Via Sacra. É um momento de uma densidade, de um significado impressionante, a condenação de Jesus à morte. E para a gente começar a entender esse momento, é fundamental olhar para um paradoxo que está bem no centro de tudo. A condenação não é o fim, sabe? É, na verdade, o início necessário para que o fruto da salvação pudesse brotar. É como se fosse o instante exato em que a semente divina, que nem o grão de trigo, cai na terra para morrer e, assim, dar vida. Então, com essa imagem da semente na cabeça, vamos entrar agora na cena do julgamento para a gente poder contemplar o profundo paradoxo que pulsa no coração desse evento. O evangelho nos joga bem no meio desse momento, né? É um julgamento bruto, sem rodeios. De um lado tem a exigência da multidão quase desesperada, do outro, a hesitação de Pilatos. E o grito por crucificação vai ecoando, abafando qualquer tentativa de questionar se havia ali de fato alguma culpa. E é aqui que está a grande ironia, o ponto central de tudo isso. O juiz supremo, aquele que vai julgar o mundo, está sendo ele mesmo julgado. É uma revelação impressionante sobre a autoridade divina que não se impõe pela força, mas, ao contrário, se entrega por amor. E olha que interessante, a partir desse momento, a própria cruz ganha um novo significado, né? Ela deixa de ser só um instrumento de execução para se tornar, na verdade, um tribunal, um trono de julgamento e de misericórdia. Foi ali que o ladrão que acreditou foi salvo, enquanto o outro, que insultou, acabou se condenando. Agora vamos tentar entender um pouco melhor o que estava por trás desse veredito. O objetivo aqui não é apontar dedos e condenar, mas sim tentar entender as raízes do mal. Raízes essas que, infelizmente, persistem até hoje. Vamos começar por Pilatos, uma figura que, nesse contexto, acaba representando a covardia do poder. A gente consegue quase sentir a luta interna dele, né? É devastador. A justiça é completamente esmagada, e não pelo ódio, mas pelo medo. O medo de perder o poder, a posição, a segurança. A verdade acaba sendo sacrificada no altar da autopreservação. Agora vamos sair de Pilatos e olhar para a multidão, que é outra força poderosíssima nesse drama todo. O que a gente vê aqui é o mecanismo psicológico que é, ao mesmo tempo, simples e assustador, o da multidão. A voz sutil da consciência é completamente abafada pelo medo de ficar sozinho, de ir contra a maré, de contrariar a mentalidade que domina o ambiente. Ok, mas e a vontade de Deus nisso tudo? Como é que ela age no meio de tanta fraqueza, de tanta malícia humana? Olha, São Tomás de Aquino nos ajuda a entender isso de um jeito muito profundo. Ele diz que Deus Pai entregou Cristo de 3 maneiras todas soberanas e cheias de amor. Primeiro, pela sua vontade eterna, um plano traçado desde sempre. Segundo, inspirando no próprio Cristo o amor para se sacrificar. E terceiro, permitindo que o sacrifício fosse até o fim. Não foi um ato de crueldade de forma alguma, mas sim um plano de redenção. E esse contraste de motivações, nossa, é muito revelador. A mesma ação, o mesmo verbo, entregar Cristo, é impulsionado pelo amor divino e, ao mesmo tempo, pela cobiça, pela inveja, pela covardia humana. É incrível ver como o plano de salvação de Deus consegue operar até mesmo através do nosso pecado. Bom, agora a gente chega na parte final da nossa meditação, que é talvez a mais desafiadora. É a hora de olhar como essa história toda funciona como um espelho para a nossa própria vida. E a primeira pergunta para essa reflexão é exatamente essa, conectando as nossas ambições com a escolha de Pilatos. Quantas vezes, para proteger uma posição, um status, a verdade é condenada e as mãos são lavadas? E aqui vem outra pergunta que nos força a pensar na nossa própria participação nessa tirania do consenso. E essa reflexão continua, né? A gente pode pensar em como o medo da opinião pública pode nos levar a cometer pequenas ou grandes injustiças no dia a dia, participar de uma fofoca, fazer um julgamento apressado, tudo isso por medo do que vão pensar. Mas, no fim das contas, o objetivo de tudo isso não é gerar culpa. Pelo contrário, é um chamado à conversão, a uma mudança de direção na vida. É um convite para que o coração, em vez de continuar condenando, possa finalmente aclamar a verdade e o amor.